europeus, melhor dizendo, com os brasileiros, que o nosso patamar ainda é muito abaixo deles. Por mais que o Flamengo esteja em outro patamar na América do Sul, na Europa o Flamengo seria assim, ó, Série B de orçamento. Mas vamos ver como é que foi a chegada do Pedro ao Brasil. Olá, amigos ligados no Sport TV. Hoje mais cedo, aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, desembarcou o atacante Pedro, jogador de 22 anos, que está muito próximo de ser o novo reforço do Flamengo para a temporada. O Pedro, que foi vendido para a Fiorentina, do Fluminense, por 11 milhões de euros, mas lá no futebol italiano ele jogou pouco, foram apenas 4 partidas, todas saindo do banco, jogou apenas 59 minutos ao todo, né, aquele tempo que ele fica dentro do campo, e não marcou nenhum gol. O Pedro está aqui no Rio de Janeiro agora, foi recebido pelos pais, pela irmã, por todo o staff do Flamengo. Hoje ele vai fazer exames médicos e, se for aprovado, vai assinar contrato de empréstimo com o Flamengo por 1 ano. E aqui no desembarque, o Pedro conversou rapidamente com a gente. A gente sente saudade do Rio de Janeiro, né? Tem a oportunidade única de jogar no Flamengo e falta esses detalhes que eu falei. E vamos fechar aí para dar tudo certo. Além do Pedro, o Flamengo está correndo atrás aí de outros reforços. O volante Thiago Maia, que pertence ao Lille, deve assinar contrato de empréstimo com o Flamengo por 1 ano. Está tudo certo entre as partes e ele é esperado até o fim da semana aqui no Rio de Janeiro para dar aí seguimento às negociações. A novela Gabigol, Inter de Milão e Flamengo. Inter de Milão e Flamengo estão se acertando e a esperança é que haja aí um desfecho positivo para os próximos dias. E sobre o atacante Michael, ele está treinando já lá no CT1 do Urubu, mas não foi anunciado de forma oficial pelo Flamengo, porque há ainda algumas pendências na transação do jogador. O Goianésia, clube lá do Goiás, tem 5%, né, dos direitos econômicos do Michael, está querendo receber o dinheiro agora. Ainda há uma negociação com o Goiás, com o Flamengo, e até resolver isso, o Flamengo não vai anunciar o atacante de forma oficial. Bem, pessoal, o Flamengo estreia amanhã no Campeonato Carioca contra o Macaé, só com jogadores ali do Sub-20, Sub-23, porque o elenco profissional só vai se reapresentar no fim do mês. Um abraço. Valeu, Léo Ramawaki. Muita gente perguntando, inclusive na hashtag Seleção Sport TV, sobre se o Grupo Globo vai transmitir os jogos do Flamengo no estadual. Por enquanto, não. Já já eu explico essa história para vocês com a versão do Flamengo e a versão do Grupo Globo, daqui a pouquinho. Falar um pouco mais do Pedro. Amigos, na prática, o Pedro tem uma grande temporada no futebol profissional, né? Em 2016, garoto, ele fez 4 jogos no Fluminense, um só como titular, ou seja, era o comecinho do Pedro. Ele estreava ali como uma opção ao Fred. Aí no ano seguinte, ele já joga mais, 13 jogos como titular, 7 gols, né? Ele era reserva do Henrique Dourado, acho que para um reserva é um número interessante. E o Dourado teve uma temporada espetacular. Né? Sim, e para um reserva é um número interessante, né? 7 gols em 13 jogos como titular. Aí 18, 40 jogos, 40 como titular, 19 gols. Ele era o artilheiro do campeonato quando foi convocado pelo Tite, se machucou, não pôde jogar na seleção. E estava jogando números à parte. Você viu o Pedro jogar e falava, caramba... Ele é bolão, André. Eu a posso seleção quebrar tem... a cara. Ele estava um bolão, de fato, nessa época. Não, assim, tem recurso, é grande, sai da área, não é estático, tabela, cabeceia, tem coragem, de pouca idade, meio gol por jogo. É muita... Eu não quero gorar o Pedro, não. Mas não, nem eu. Quantas vezes você não viu surgir jogador... Por exemplo, lembra do Fernando Baiano? Que surge, jogou com o Ricardinho. Surge marcando 5 gols no jogo de Libertadores e parecia que ele ia ser o Cerro, né? Cerro Porteño. Parecia, foi artilheiro da Libertadores, inclusive. Parecia que ele ia ser o novo 9 da seleção brasileira. Fernando Baiano, não balança vingou. O coração da gente, era a música não vingou. Do Flamengo. Eu acho que o Pedro tem muito potencial, mas eu prefiro esperar um pouquinho mais. Ele é muito técnico. Ele tem assistência. Mas quantos jogadores você não viu também despontar? Não, sem dúvida. A gente pode quebrar a cara. Agora, a minha expectativa, a largada, é a melhor possível. A largada é muito boa. Eu não levo em conta a passagem na Fiorentina. A minha memória é o que ele... Ah, mas aí a sua memória é seletiva? Pode ser. É que eu acho cruel se a gente levar em vista que... Tem em vista que ele começa a jogar na Europa em novembro e em janeiro ele está no Brasil. Ele não foi testado, ele passou de passagem. Mas você concorda que o Pedro ainda é uma aposta, assim, especialmente uma aposta de um grande jogador? E eu queria saber de vocês se a lesão, ligamento cruzado anterior... Eu não entendo disso.
Quantos mesmo, Pedrinho? De cruzado, 3. 3. Mas mais 2 que não foram cruzados. Boa pergunta. Se essa lesão pode influenciar ou limitar. Eu acho que pela Limitar. temporada 2019 dele, ele teve até problemas de lesão muscular, aí eu não sei se diretamente por conta da lesão no joelho, mas ele custou a engrenar, ele não estava claramente Eu, por exemplo, no só mesmo não estou nível. jogando na NBA por causa de uma lesão de ligamento cruzado anterior, senão estava agora jogando ao lado do LeBron. Eu acho que interfere muito mais na questão muscular, porque o trabalho para você retornar um trabalho muito bem feito, de propriocepção, enfim, vários trabalhos, para ele readquirir a confiança de alguns movimentos, até o meu foi por trauma. Então, para eu me recuperar é mais simples, porque não teve nenhum movimento que eu fizesse que pudesse me causar um dano psicológico se eu fizesse esse movimento. O Pedro foi torção, ele botou o pé, então de repente alguns movimentos ele possa ter receio por isso. Mas depois o problema é mais muscular. Para percepção, quando o Pedrinho fala, porque também tem essa lesão, verdade. é o equilíbrio do corpo, né? Você Isso, se equilibrar e não sofrer lesões por falta de equilíbrio. E como a ruptura do ligamento foi por torção, ele botou o pé e girou, então pode ter um processo ainda que eu acho que nesse momento já está superado. A questão é muscular, mas existe ainda um tempo de recuperação. Uns demoram um pouco mais, outros um pouco menos. Agora, individualmente falando dele, apesar dele ter uma característica bem específica de jogar ali naquele corredor central, eu concordo plenamente com o Villani. Eu acho ele um cara muito diferente tecnicamente. Apesar dele ser um jogador que joga nesse corredor central, ele descola bastante. Ele é um cara que numa função que o Klopp usa o Firmino no Liverpool, ele se adapta muito bem. Jogador que sai, sabe dominar, sabe jogar. Agora, tem um ponto nessa questão de grandes jogadores que eu vou lá atrás na entrevista do Jesus, que ele estava em Portugal, quando ele falou o maior adversário do Flamengo na temporada de 2020 vai ser o próprio Flamengo. E essas contratações eu acho, eu vejo dois aspectos. Primeiro, para equilibrar mais o elenco, né? Porque existia uma diferença do titular para os reservas, como o próprio Liverpool a gente percebeu a diferença. Você equilibra o elenco, bota pelo menos mais próximo dos titulares, e como o Jorge Jesus disse que o maior adversário é o próprio Flamengo, e ele utilizou os jogadores de titulares muitas vezes sem fazer aquela mesclada, botar o time misto, justamente porque ele não tinha, eu acho, para manter o mesmo nível de jogo, ele não tinha esses jogadores no banco. E também para agora o pessoal que está em cima, que precisa, que já está com moral, né, Ricardo? Já está campeão de tudo, né? Todo mundo melhor. Barriga cheia. Aí eles começam a botar os caras aqui embaixo mais próximos dele. Porque se esses caras aqui sentarem na cadeira e falar eu sou dono, isso é comum, aí você né? tem o Pedro, aí você tem o Pedro Rocha, aí você tem o Michael, você começa a empurrar esses caras de cima. Senão os caras de cima, quando estão absoluto... Quando o cara está com a barriga cheia, porque é difícil chegar no topo, lógico, você tem que trabalhar muito, o Flamengo fez muito bem o ano passado. Mas é muito mais difícil se manter nele. Foco de desempenho, a cobrança em relação ao desempenho, o Flamengo esse ano, ele vai ser cobrado novamente pelo desempenho, e o desempenho de referência é o do ano passado. É um nível mais alto, né? E ele vai ser o foco dos adversários, porque é o time a ser batido, né, nessa temporada. Ele vai ter a exigência do torcedor, porque o torcedor vai exigir o que o mínimo é a produtividade do ano passado. Não vou dizer nem resultado, eu estou falando em produtividade do ano passado dos jogadores. Isso a imprensa também, né, não tenha dúvida nenhuma. E aí vem o questionamento interno. Tem duas questões. A primeira, como os jogadores vão reagir a isso, né? Porque é o desempenho, é a postura. Como o treinador vai reagir a isso? Isso também é um ponto, porque o treinador ele tem que reagir ao momento dele, que o Jesus fez um trabalho ótimo ano passado e elogiado com toda a razão, mas e como que ele vai conduzir essa turma? Com toda a experiência dele. Não é um clube, é o Flamengo, é um clube grande, né? Então esses jogadores que chegam... É duro, né? É no chicote para seguir rendendo ou é no carinho Essa questão. por quem já te deu tanto no ano... É um desafio. É uma encruzilhada. É um desafio. E esses jogadores que chegam para qualificar o elenco do Flamengo, ao mesmo tempo, serve para quê? Para não acomodar os que estão ali, né? Tô aqui. Seja o Pedro, seja... Isso não é comparação, isso é a realidade, né? E mesmo os jogadores que o ano passado já estavam. Vitinho, você pensa que o Vitinho, com o investimento que o Flamengo fez nele, você pensa que ele está contente? Ele ficou contente com a conquista, mas você acha que ele está satisfeito de ficar na reserva? Ele quer jogar. Se o Vitinho chegasse agora no Flamengo, fosse contratado agora,
Eu acho que o rendimento dele seria muito melhor. Por quê? Porque Bom quando ponto, ele vem hein? com aquele peso de ser o jogador mais caro, Que ele era, à época, a maior ele era o contratação jogador da mais história caro. do Hoje ele futebol não brasileiro. seria. Aliás, outro bate-volta. Que o Vitinho é Esse muito durou um pouco muito mais. bom jogador. O Vitinho é muito bom jogador. É porque, às vezes, a torcida começa a criar um rótulo e todo mundo fica repetindo. Aí pegar aquele cara não joga nada, o cara vale milhões e não joga nada. O Vitinho é bom jogador, usa as duas pernas. O problema é que botaram um peso que, de repente, ele não estava capacitado para carregar, ou pronto para carregar. Se ele vem contratado agora, ele não seria a maior contratação e seria um cara com rendimento melhor. Eu acho que essa temporada dele, se ele for mais utilizado, ele vai ter um E agora rendimento com Jesus, melhor. né? Acho que tudo facilita um pouco também. O time está em outro momento. Né? Uma coisa é o Você cara quase foi outro chegar... patamar. Hã? Você quase foi outro patamar. E não é outro, é outro. Não, outro momento. Por quê? Outro momento é da chegada do Vitinho. Quando ele chegou, ou vamos um pouquinho lá atrás, quando o Diego chegou, por exemplo, no Flamengo, alguns anos atrás, o Flamengo estava em uma outra situação. Era uma transformação de um time que estava se organizando financeiramente, estava tentando montar um time com qualidade, mas que buscava as conquistas. Né? Nesse momento, o ano passado... Já tem. Já tem. Então, a situação, a responsabilidade, a confiança do jogador é outra. Né? Talvez esses jogadores que estão chegando agora, eles vão chegar numa situação extremamente privilegiada. Tudo bem, de um time montado, mas de conquistas e de, teoricamente, um lastro aí para adaptação, para poder render. Né? Num primeiro momento, se um jogador desse demora um pouquinho para poder render no Flamengo, vai ter paciência do torcedor, porque já tem um grupo, já tem um time formado. É totalmente diferente de você ter que chegar para resolver imediatamente. E o Flamengo cria para si responsabilidades e a gente vai falar sobre a questão dos direitos de televisão e tal, mas que geram ainda mais expectativa. Por exemplo, ao sair aos 45 do segundo tempo da Copa São Paulo, porque ele não conseguiu colocar o time sub-17, porque o sub-20 vai jogar o estadual, ele faz a gente ter em mente que o time titular vai descansar e treinar devidamente. Quando esse time entrar em campo, a exigência é alta, em cima de um time que teve o que ninguém teve, ou que ninguém vai ter, uma pré-temporada de 30 dias. Ele vai poder enxertar os titulares aos poucos como ninguém. O Vasco, domingo aí, tá falando em time, tudo que ele tem de melhor, inclusive o Cano. O Fluminense tem suas obrigações também, o Botafogo. Então, assim, quando começar a valer 3 pontos, todo mundo vai, tá, sim, eu quero aquele Flamengo pelo menos. Se não mais, porque investiu ainda mais, reforçou ainda mais. Isso é a responsa do campeão. Tem que ser assim, não tem nada de errado nisso. Ele está programando para fazer melhor o que já foi tão bom no ano passado. Isso é expectativa e realidade. A gente vai ver o que ele vai conseguir fazer. Já que você citou o Carioca, que começa nesse fim de semana, dá uma olhada nos jogos da rodada inicial do torneio, que a gente coloca na sua tela. Madureira e Portuguesa, Macaé e Flamengo, Resende e Boa Vista, Volta Redonda e Botafogo, Vasco e Bangu, Cabo Friense e Fluminense. Eu vou explicar... vou ler uma nota do Grupo Globo sobre a situação envolvendo o Flamengo. A nota é a seguinte: o Campeonato Carioca começa nesse fim de semana e você, como sempre, vai poder ver os jogos aqui na Globo, no Sport TV e no Premier. A exceção, até este momento, serão os jogos do Flamengo. A Globo fez uma proposta para ter os direitos de transmissão das partidas do Flamengo no Carioca, mas infelizmente não houve acordo. O valor pedido pela diretoria do Flamengo está muito acima do acerto já feito com os outros clubes e com a Federação de Futebol do Rio. A Globo tem grande interesse nos direitos e espera chegar a um acordo, mas sem abrir mão dos princípios que têm norteado suas aquisições de direitos, buscando critérios que valorizem a meritocracia esportiva e comercial, que sejam bons para todos e não apenas para alguns. O torcedor poderá acompanhar normalmente as notícias do Flamengo na TV Globo, no Sport TV e no Globoesporte.com. E assistirá ao vivo, em nossas transmissões, os jogos do Flamengo nas outras competições, como Libertadores da América, Supercopa, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Ontem,
o clube divulgou uma nota oficial sobre o assunto. Para o Flamengo, a Globo quis manter... Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Para o Flamengo, a Globo quis manter as condições comerciais acertadas em 2016 e não levou em conta a nova fase do clube. O Flamengo reafirmou... Tá difícil, Pedrinho. Deixa eu baixar aqui. O Flamengo reafirmou o compromisso de levar a campo o elenco completo para buscar o bicampeonato carioca e oferecer à torcida um espetáculo de alto nível esportivo. O clube ressaltou a continuidade da parceria com a Globo, que já dura mais de uma década, para as transmissões dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E destacou que essa parceria é pautada pelo profissionalismo e pelo respeito. Para ler na íntegra as notas oficiais da Globo e do Flamengo, acesse globesport.com. A gente está lendo essa nota porque tem muita gente querendo saber, o campeonato começa nesse fim de semana, o que está acontecendo. E essa nota é um resumo do tema, mas quem quiser saber mais sobre o assunto, globesport.com tem as notas na íntegra do Grupo Globo e do Flamengo. Posto isso, como nós informamos, o noticiário do Flamengo segue normal na nossa programação. O time que o clube leva a campo para a sua estreia é o seguinte: Gabriel Batista no gol, João Lucas, o time provável, né? Isso não é uma informação oficial, é de acordo com a nossa apuração. Gabriel Batista, João Lucas, Matheus Dantas, Rafael Santos e Ramon, Vinícius Souza e Hugo Moura, Luiz Henrique e o Yuri César, Vitor Gabriel e Lucas Silva. Pra que campeonato esse time aí? Carioca. É o time que começa o Carioca campeonato pra carioca. gente. Carioca pra gente. Pra esses caras aí, isso aí é Mundial de Clubes. É Libertadores. E o Hugo Moura foi... O Vasco teve interesse e o Flamengo não quis liberar. O Abel trabalhou André, com ele. Eu só queria ainda sobre direitos. É claro que eu sou parte interessada, tenho o maior interesse mesmo em ver o acerto, transmitir jogos do Flamengo, me diverti muito com o Flamengo no ano passado. Magnética. Sou suspeito porque trabalho na casa, então qualquer coisa que eu falar pode ser mal interpretado. Até em cima disso, sugiro o texto do Eric Betting, que é um especialista, um jornalista especialista em negócios do futebol. Eu vou trazer uma aspa só e fazer um comentário aí pessoal em cima disso. Mercado breca o delírio dos dirigentes, escreve o Eric. Eu vou ler uma frase. Flamengo alegar outro nível para exigir mais da TV é não olhar para o nível do torneio que ele vai disputar. E aí fica aqui uma crítica. É claro que é legítimo o Flamengo brigar por tudo que ele acha que lhe convém, que ele tem direito, que ele merece. Isso é uma negociação. São várias partes, o Flamengo está lá para defender os interesses do clube, dos dirigentes. Agora, quando o Landim, presidente do clube, vem a público no microfone e diz que o Flamengo é maior do que Fluminense, Vasco e Botafogo juntos, eu tomei um susto. Isso só pode ser soberba. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Por quê? Independentemente dos números, das pesquisas, do argumento que ele leva para negociar o que é melhor para ele, o Flamengo só existe, só é grande também por causa dos rivais. Então, isso é um campeonato. Quando você começa a se isolar, eu já vi casos e casos. São Paulo está pagando até hoje pela soberba. O dia que o São Paulo veio a público pelos dirigentes para dizer que ele era o soberano, o São Paulo entrou numa espiral negativa, porque é assim, é do ser humano, a gente se acomoda. A gente falava aqui do Jesus, como lidar com esses caras agora, tão campeões, é uma encruzilhada da vida. Então, assim, me chamou a atenção, você pisar na cabeça dos rivais, porque você está bem, o futebol é cíclico. O Fluminense já esteve bem, o Vasco já esteve bem, o Botafogo já esteve bem. E a gente espera até que eles se recuperem para que fique mais competitivo, no mais alto nível. Então, é uma postura de isolamento de ilha, e tem vários outros. O movimento político dentro do clube para afastar do quadro associativo, do quadro do clube, o ex-presidente, o Bandeira. Aí você pode discutir a importância, se foi muito, se foi pouco dele, mas ele fez parte de um processo de recuperação do clube. E vários outros. Eu acho perigoso sob o ponto de vista de quem tanto admira o clube pelo que tem feito, seja nas finanças, tecnicamente, contratando, montando o time, dando espetáculo, ganhando título, mas se afastando. Essa postura de tirar o time de campo aos 45 do segundo tempo da Copa São Paulo é mais uma, de algo que já estava combinado.
Ah, mas a federação... A regra estava... Tinha lá uma lista de jogadores para apresentar. Ah, ganhou a Libertadores depois, mas são só pontos, é tudo legítimo. Os dirigentes estão lá para defender o Flamengo. Mas cada vez mais eu olho para o Flamengo com lupa, com a postura de distanciamento, de isolamento, de se fazer uma ilha dentro de um contexto que ele depende dos outros, inclusive dos seus grandes rivais, que o fazem forte. Isso sempre foi assim, desde que a bola é redonda. Você depende do Vasco forte, você depende do Fluminense forte, de todos os outros para disputar um campeonato. Então, assim, até não gostaria de ter me estendido tanto, porque, repito, sou suspeito, trabalho aqui na casa, tenho interesse em narrar o jogo do Flamengo, porque ele é um grande do futebol, é uma grande atração, a gente se diverte, etc. e tal. Sugiro o texto do Eric Betting sobre negócios do futebol. Mas essa declaração do Landim, dizendo que o Flamengo hoje é maior do que os 3 somados, isso cabe no boteco. Na boca do presidente do clube, eu achei de uma soberba, de uma arrogância digna de registro. Eu não vou debater o tema, vou dar uma informação apenas, sem nenhum juízo de valor. Na Europa, é muito comum que apenas um clube seja dono dos direitos daquela partida mandante e o clube consegue negociar separadamente. No Brasil, a legislação ainda aponta que você precisa ter os 2 clubes sob contrato para mostrar uma partida. Então, o Brasil ainda é um modelo que você tem que conversar com os outros clubes. Pode ser que isso mude um dia, mas ainda é assim no Brasil. Não houve acordo com o Flamengo, todos os demais jogos estarão aqui na tela do Grupo Globo, como nós informamos.